ensino médio eu queria fazer arquitetura. E cheguei a fazer o curso técnico de arquitetura. Mas aí, não sei porquê, resolvi fazer jornalismo. Mas com a ideia de trabalhar com texto, né? E eu comecei a faculdade de jornalismo lá em Santa Maria, onde eu nasci, que é uma cidade relativamente grande, assim, do interior do Rio Grande do Sul, tem mais ou menos uns 300 mil habitantes, e tem uma faculdade federal muito forte, muito grande e boa, né? Que é o FSM. E tem um curso de jornalismo interessante lá, de onde saíram, assim, alguns grandes jornalistas aqui que trabalham no Brasil, se formaram lá. E eu comecei a faculdade e o primeiro semestre eu já fiz uma disciplina que era fotografia. Meu professor era um carioca, Paulo Kuhlmann. E aí eu consegui uma câmera emprestada com a minha irmã, que é artista plástica, tinha uma câmera já semi-profissional, né, trocava lente. E eu fiz o curso fiz essa disciplina com essa câmera que ela me emprestou. E aquilo foi uma paixão, assim, né? Foi a única disciplina do curso inteiro que eu tirei 10. E foi realmente, me tocou muito fundo e eu comecei a fotografar ali. Isso era 1985, ano do Tancredo. Chamado A Razão, com fotografia. Então eu fazia faculdade de manhã e trabalhava no jornal à tarde, já como fotógrafa. Isso em 87 para 88. Eu lembro que logo, não sei se eu posso contar isso aqui, enfim, se se interessa, mas eu lembrei agora. Eu trabalhava nesse jornal e o dono do jornal foi assassinado. E foi um momento muito forte, assim, na minha vida, porque na época a gente trabalhava com filme, né? A gente fotografava e ia para o quarto escuro, revelar o filme e depois a gente fazia as cópias. E eu fui acordada de madrugada em casa porque o dono do jornal, Luizinho de Grande, o nome dele, tinha sido assassinado a facadas na porta de casa. E cidade pequena e comoveu todo mundo, e eu não sei porquê eu fui para o ML e eu fui fazer as fotos da perícia do corpo do dono do jornal. Então o médico legista falava para mim, fotografa aqui, fotografa aqui. Eu tinha 18 anos, isso é uma coisa impactante, né? E eu fui, depois disso, eu tive que ir para o quarto escuro revelar aquele filme e fazer aquelas cópias. Não sei porque eu estou falando isso, eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, mas eu estou me lembrando agora. Que isso foi a grande provação, assim, na profissão, né? Eu apagar as luzes daquele quarto e revelar aquele filme da pessoa que eu tinha... Que ele era o dono do jornal, mas era um jornal pequeno e ele convivia com a gente, né? E foi o que fiz. Essa foi a primeira provação, eu acho, né? Dentro da carreira. E eu fiquei nesse jornal mais ou menos quase um ano. E depois a gente resolveu fazer uma greve. Todos os jornalistas fizeram greve. Porque um colega tinha sido demitido. O colega foi o Nilson Vargas, hoje
Ele é diretor de redação do Zero Hora. O Nilson tinha sido demitido, aí nós ficamos solidários e todos fizemos greve, todos paramos, né? E fizemos uma greve. E aí fomos todos demitidos. E aí eu já estava no último ano do curso e estava sem trabalho, né? Não que eu precisasse exatamente, porque eu venho de uma família grande, mas meu pai dava oportunidade para todo mundo se formar, né? Até se formar ficava ali, mas eu sempre fui muito dedicada, assim, já comecei a trabalhar logo no segundo ano do curso. E aí eu tive que procurar um emprego, saí de lá, saí de Santa Maria, isso eu não tinha terminado o curso de jornalismo ainda, e eu fui morar em Caxias do Sul, fui trabalhar no jornal Pioneiro, que era um jornal, hoje esse jornal passou para a RBS, acho que a RBS agora não vendeu em Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul continua a RBS. Depois comprou esse jornal. O Pioneiro era um jornal um pouco maior, né, do que o jornal A Razão, porque Caxias do Sul é uma cidade um pouco maior. E eu fui trabalhar lá e terminei meu curso de jornalismo meio que por correspondência, porque eu me inscrevi, mas eu não conseguia, morava em outra cidade, e os professores meio que compreenderam, né? E eu fazia trabalhos e consegui terminar o último ano do curso, fazer o último ano do curso sem morar em Santa Maria, morando em Caxias do Sul. Depois eu fiz o estágio e o projeto experimental, que eu nem sei como chama hoje, mas na época chamava projeto experimental. Fiz tudo isso morando em outra cidade e me formei em 88. E Caxias do Sul era uma cidade muito difícil, assim, uma cidade muito fechada, muito diferente de Santa Maria, que era uma cidade universitária, onde eu me sentia muito à vontade, né? As coisas efervesciam, assim, né? A produção cultural era muito grande. E aí eu fui morar em Caxias, que é uma cidade fechada, e aquilo eu me sentia incomodada, né? E meio que parada um pouco, né? Estagnada na profissão. Mas quando a gente é jovem, essa coisa estagnada, que hoje para mim são anos, na época eram meses, né? Meses eu já achava que estava estagnada. E aí eu resolvi procurar outra coisa também e consegui uma vaga no Diário Catarinense, de Santa Catarina. Sempre trabalhando com fotografia, né? Desde o jornal A Razão. Aí o Diário Catarinense era um jornal novo, foi o primeiro jornal informatizado, totalmente informatizado do Brasil. Ele foi criado pela RBS. E a gente trabalhava na época com negativo, PB e cromo, que é o positivo colorido, né? Então uma coisa que eu lembro da época, que os outros jornais que eu havia trabalhado eram só preto e branco, então só trabalhava com negativo. E o Diário Catarinense era colorido. Então a gente operava 2 filmes, né? O negativo e o cromo, o que era uma coisa enlouquecedora, porque você tinha que avaliar, bom, isso é cor ou isso é PB? Ah, não, essa matéria pode ser capa, então se ela pode ser capa, eu tenho que fazer em cromo. Ah, mas aí eu avaliei errado, ela não, fiz PB e ela deveria ser cor. Então, essa é a lembrança que eu tenho dessa época aqui, que era uma coisa meio esquizofrênica, assim, que a gente não sabia se trabalhava a matéria colorida ou preto e branco. Mas foi um jornal onde eu aprendi muito, assim, porque eu fiz grandes coberturas, assim, eu viajei para fora da cidade, para fora do estado, para fazer coberturas maiores, né? Então, foi me dando uma experiência. Também com essa coisa de mais ágil, né? As coisas tinham que ser mais ágeis, tinha que fazer colorido, tinha que fazer preto e branco, tinha que ser rápido, tinha que... os assuntos também eram mais importantes. E aquilo também foi me dando uma vontade de fazer coisas mais e mais importantes. Que respingava pouco, assim, do que acontecia no país, respingava pouco em Santa Catarina, né? Então eu queria uma coisa mais... Porque o grande sonho era cobrir uma guerra, era fazer grandes coberturas internacionais. E aí
Nessa época também, uma coisa legal de falar, era muito difícil você conhecer o trabalho de outros fotógrafos, né? Acompanhava a fotografia no Brasil comprando a Iris Foto, que era uma revista mensal que falava de fotografia. E eu comprava, em Santa Maria, eu comprava o Jornal do Brasil, de domingo, que era o único que chegava lá, que chegava às segundas-feiras. Então, assim, o aprendizado era na marra, era no erro e acerto, porque você não tinha muitas referências. Alguns livros de fotografia que eu encontrava, né? Então era tudo muito difícil, assim. Você ouvia falar das coisas, mas não acompanhava o trabalho de alguém. Ah, o último trabalho do fulano, que ele acabou de postar no Facebook. Não, imagina. Né? Você via uma matéria na revista de domingo com as fotos do Evandro Teixeira, pô, que legal. Aí, no outro domingo, você não via mais nada interessante. Aí, no outro domingo, o jornal não chegava, porque deu problema, não chegou. Santa Catarina eu já tive mais acesso, né? Porque os jornais, a Folha de São Paulo era o jornal mais vendido em Santa Catarina. Então eu acompanhava muito a Folha de São Paulo. E aí eu fiquei na dúvida se eu investia no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né? São Paulo tinha mais mercado, mais espaço, mas no Rio de Janeiro eu tinha uma facilidade de um irmão que morava e ainda mora aqui. Aí eu ficaria na casa do meu irmão, seria mais fácil, né? Então eu, de férias, uma das minhas férias, eu vim para cá, fiz um portfólio com os trabalhos de lá. E eu fui nos 3 jornais. O Globo tinha uma equipe maior, né? E tinha muito, trabalhava muito freela. Muitas pessoas assim, era tanta gente que um freela a mais, um freela a menos não fazia muita diferença. Sei lá, eu acho que chegava a ser uns 60 fotógrafos. Eu conversei com um dos editores que falou assim, seu trabalho é bom, então faz o seguinte, vai lá no arpoador e faz um ensaio. E ele me mandou para o arpoador, né, assim, e eu fui com a minha câmera, morrendo de medo. E aí eles gostaram e me chamaram, então vem, fica aí. E aí eu comecei a trabalhar no Jornal de Bairro. Que era mais ou menos o caminho de todos os fotógrafos que começavam no Globo, né? Começavam no Jornal de Bairro. E eu comecei como freelancer. Eu voltei para Santa Catarina, pedi demissão e aí vim para o Rio. Isso em 91. E não durou muito, assim. Eu fiquei uns 10 meses, assim, como freela e depois fui contratada. Durante esse período, eu fiz algumas fotos, assim, chaves, assim, né? Que chamaram um pouco a atenção. E eu consegui rapidamente sair da equipe do Jornal de Bairro. E o editor, que era o Aníbal Filor, que era um cara que eu guardo muito no coração, ele foi assassinado em 96, que eu guardo muito no coração pela pessoa que era e pela forma de ver a fotografia e pela paixão pela fotografia e como isso me influenciou, né, de alguma forma. E ele não tinha o menor jeito com a equipe, assim, não era uma pessoa que falava, era uma pessoa rude, era uma pessoa difícil, mas aquela paixão pela fotografia, aquele olho que brilhava quando você chegava com uma foto boa, isso me marcou muito, assim, me faz arrepiar até hoje, assim, de situações em que ele viu, na época ainda a gente trabalhava com negativo, né, que ele vê uma foto no negativo e fica tão impressionado que não esperar copiar a foto, né, de mostrar, levar para a redação e mostrar a foto ainda no negativo, porque aquilo era uma paixão pela imagem, né. E aos poucos eu fui batalhando e conseguindo alguns espaços e fazendo algumas grandes coberturas, algumas por acaso, outras fui escalada, né? E às vezes eu ia na época, você imagina, 60 fotógrafos, eles se davam o luxo de mandar 2 ou 3 para um evento, né? Então, nessa de 2 ou 3, às vezes eu era a terceira, né? Ou a quarta, sei lá, e conseguia fazer uma imagem que fosse interessante, que chamasse atenção e que fosse publicada.
Foi assim na chacina de Vigário Geral, que eu acho que eu fui a 5ª fotógrafa aí, assim, né? Alguns fotógrafos foram de madrugada, aquele primeiro time, né? O segundo time foi mais tarde, e aí em algum momento estavam indo um repórter para lá e eu fui acompanhando o repórter. Isso foi em 93, a chacina de Vigário Geral. E eu cheguei lá e já tinha muitos fotógrafos do Globo. As pessoas não fotografavam de celular, muito menos de câmera, né, na época, né? Então, assim, não tinha fotos. As fotos são as fotos feitas pelos fotógrafos profissionais, né? Então, não tinha imagem, né, assim. E o Globo mandou, sei lá, acho que 5, já tinham 5 fotógrafos lá, não sei. E eu falei, o que eu vou fazer aqui se já tem um monte de gente? Eu falei, então vou ficar do outro lado do muro, vou esperar, porque os bombeiros estavam tirando os corpos e alguém falou assim, não, antes de botar no rabecão, não, vamos deixar aqui. E aí o primeiro corpo que foi retirado da comunidade, atravessou a linha do trem e foi na rua, que eu esqueci o nome, que é uma rua, né, de asfalto, que é beirando a linha. E aí eles colocaram o primeiro corpo ali. Eu disse, não, então eu vou ficar aqui, né? E fiquei. Não adiantava eu ser a 6ª fotógrafa lá dentro. E fiquei em cima do muro, esperando, né, para ver o que acontecia. E aí veio mais um, e chegaram, eu acho que na foto tem 19, foram 20 e tantas mortes, né, 21, não sei, mas outras foram em outros lugares, e acho que tem 19 corpos. E aí eles colocaram um do lado do outro, até chegarem os 19. E eu estava muito bem posicionada. Eu estava em cima do muro, mas por sorte, ou por não sei o que, acabei produzindo uma imagem que ficou marcada. Foi marcante e marcou, né? Marcou na história. A chacina da Candelária foi mais ou menos a mesma coisa. Eu também era mais uma fotógrafa, aí cobriu um dos enterros, né? Não era primeiro time, não era segundo time, eu estava lá no terceiro time. Também era acho que foi em 93 também, né? E eu lembro que eu cheguei no cemitério, as crianças, né? E estava tudo muito tenso, né? Muito tenso e muito confuso. E os fotógrafos também já estavam posicionados em cima de onde ficam as gavetas, né? De onde ia entrar um corpo acho que, se não me engano, o menor, o Caolho. Só conhecia eles por sobrenome, por apelido, né? E aí estavam todos em cima, assim, para fazer aquela imagem do caixão entrando. E em volta estavam os companheiros dele, né? Que sobreviventes. E eu olhei para a cena, estavam todos os fotógrafos. Isso era uma coisa que eu sempre fiz, assim, não, eu não quero ser mais uma lá, né? Eu quero buscar uma outra coisa. E aí eu me posicionei do outro lado, exatamente próximo desses outros sobreviventes, né? Que estavam com o rosto coberto, ou estavam com cobertores. E eu produzi uma foto que eu acho muito forte e emblemática também. E é uma foto que não foi publicada, né? O jornal optou por dar a imagem desse outro fotógrafo, que era a imagem mais óbvia, né, do caixão entrando. Mas eu acho que aquela imagem do garoto sobrevivente, primeiro plano, né, com cobertor, cobrindo o rosto e olhando para mim, ela é uma imagem mais forte, né? O caixão, ele está ao fundo, né? Mas foi uma foto que não foi publicada. Já mostrando uma tendência, assim, dos jornais de publicarem o mais óbvio, né? A informação que está mais... É como se quisessem publicar uma legenda, em vez de publicar uma foto, né? Então, assim, o que diz a legenda? Fulano de tal foi enterrado... Não. Então, assim, a imagem tem que estar o que diz a legenda. E, assim, não é uma fotografia que eu busco, né? Eu busco uma outra coisa, que busco uma sensação, uma reflexão,
uma coisa mais profunda, que a imagem pode despertar, né? Que faça pensar, que faça ir além, né? Mas não é hoje eu até acho que os jornais melhoraram um pouco, né, nesse sentido. E já publiquei muitas fotos com esse objetivo. E eu acho que evidentemente é o caminho, porque ninguém quer ver a imagem que todo mundo fez de celular, né? Para quê? Eu quero uma imagem que me leve a camadas mais profundas, né? Eu quero produzir essa imagem, eu quero que as pessoas sintam isso, sintam mais do que ler a legenda. Bom, enfim, essas imagens assim mais fortes assim foram traçando um caminho, um caminho da minha fotografia dentro do jornal, que foi um caminho diferente assim do reservado para as mulheres fotojornalistas, né? Pelo menos na época, dentro do Globo. A gente tinha poucas mulheres, como até hoje tem poucas, né? Essa é uma profissão muito masculinizada, né? Não sei se pelo peso do equipamento, pelas circunstâncias que você precisa para produzir uma imagem, você precisa deitar, precisa subir, né? Precisa brigar, precisa empurrar. É uma profissão masculinizada, assim. Então, eu sempre trabalhei num ambiente muito masculino. A mulher, a fotógrafa nesse espaço, o espaço reservado para a fotógrafa nesse ambiente era o espaço da perfumaria, né? É assim que a gente chama de perfumaria, né? Mas é o retrato, a decoração, né? A matéria mais tranquila. E eu não sei porquê, ou talvez pela minha paixão, ou pela minha dedicação nesses assuntos, eu fui trilhando um caminho um pouco diferente. E eu fui trabalhando mais na cobertura de cidade, de violência, né? E durante alguns anos foi uma característica, né, do meu trabalho, assim. Eu sempre cobri muito a guerra urbana do Rio, né? Sempre, e eu acho que eu posso dizer que eu consegui, assim, ser considerada igual, né, aos homens, porque tem um tiroteio não sei aonde, ou tem uma manifestação. Se tiver uma mulher e um homem, a escolha lógica sempre foi, né, na lógica deles, né, na lógica machista, era mandar um homem, porque ele tem mais, teoricamente, teria mais capacidade, né. E eu acho que eu consegui ser considerada igual, assim, né? Então, assim, tem um homem e tem a Márcia, pode ser qualquer um dos dois, né? Mas isso foi muito batalhado, né? Muito suado, né? Muito disputado. Passei por muitas situações de risco, muitos tiroteios, muito mundo cão, né? Assim, vi muita gente morrer e vi muita polícia atirando, fotografei muito enterro, chorei junto com muita mãe. Então, assim, anos, né, nessa cobertura que culminaram assim durante as ocupações, né, das comunidades aqui, na implantação das UPPs. Eu acho que eu estava em quase todas as operações de ocupação, quase todas. Rocinha, Vidigal, Borel, Providência, enfim, algumas poucas aí que eu não fui. Passei por algumas situações assim bem difíceis. Uma vez numa favela lá na Zona Oeste. Eu lembro sempre disso porque foi muito marcante, assim, que a gente já estava saindo junto com a operação do BOPE, já estava saindo. E aí um policial parou e eles pararam na esquina de uma casa e aí, quando ele botou a cabeça assim, ele deve ter visto, né, traficantes, e começou um tiroteio intenso, mas eles estavam muito perto, assim, e eles atirando.
E aí quando a coisa acalmou e eles foram, e eu também botei a minha cabeça, tinha um cara morto muito perto, assim, né? Então, assim, essas coisas assim, e aí eu fui andando e tinha e mais 2 ou 3 mortos, assim. Essas coisas são muito impactantes, assim, né? Dentro do seu cotidiano, assim, né? Você vê, não tem como você não se abalar, assim, né? Não tem como. Teve uma vez que eu fiquei que a gente foi fazer uma cobertura de uma visita acho que tinham 3 ministros. Ministro das cidades, ministro da infraestrutura, mais o governador. Eles foram fazer uma visita a uma reurbanização da linha do trem que passava em algumas comunidades. Então, eles reurbanizaram, tá tão bonito, vamos ver. E aí fomos ver, entramos no trem, as autoridades foram num vagão, a gente foi no outro, porque não pôde ir junto com as autoridades. E quando a gente passou na favela do Jacarezinho, assim, como era bonito de ver, e a empresa estava exibindo aquilo, né, essas obras, e aí todo mundo foi pelas janelas do trem fotografando. Eu não sei se... E aí, no momento que a gente passou pelos traficantes, eles viram as câmeras, é evidente, e aí eles não sabiam do que se tratava e começaram a atirar. E a gente passou no trem e eles estavam atirando. E o que fazer, né? Todo mundo deitou no chão, e aí é curioso porque você não tem como racionalizar muito nessas horas, né? E o que eu pensei, se eu não estou vendo, eles não estão me vendo. Então eu fiquei em pé num lugar que tinha acho que era um banheiro no trem, não sei, que eu não via. Então eu imaginava que eu não era vista, mas era uma idiotice, porque a parede era de... qualquer bala atravessaria, né? E aí eu fiquei em pé e fiz a foto das pessoas deitadas, né, no vagão. E depois eu vi que uma das balas entrou a 30 centímetros de onde eu estava. O jornal publicou a foto, chamou de trem-bala, né, óbvio, nome óbvio, que essa foto ganhou o prêmio CNT de fotojornalismo. Quando você está fotografando, você acha que nada vai te acontecer, imagina, né? É uma espécie de superpoder. Assim como eu evito também ver uma cena, por exemplo, de uma pessoa morta, ou de uma pessoa morta, basicamente. Evito olhar sem a câmera. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Porque as primeiras vezes, assim, era muito chocante, né? Desde aquilo que eu contei para vocês das fotos que eu tive que revelar, das fotos de perícia que tive que fazer do dono do jornal, isso era uma coisa que sempre me abalou muito, assim, né? Porque não tem como, você quando deita na cama depois, aquela imagem vem na sua cabeça, né? Então, o tempo foi ensinando que você não pode olhar sem a câmera, né? Você olha com a câmera te dá o filtro necessário para te afastar daquilo. O estado do Rio estava uma onda de violência braba, e aí o governo federal resolveu mandar tropas para tentar, até as comunidades, para tentar dar uma resposta à sociedade, né? Entre aspas. E aí, durante essa operação Rio, chamou, né? Uma das fases dela, os soldados ocuparam o Santa Marta. E aí já era o 3º dia da ocupação, eu acho, sei lá, 2º, 3º dia, não era o 1º dia. E aí eu fui acompanhar essa operação na entrada da comunidade, né? Porque os soldados também não deixavam a gente subir. E aí, por volta de umas 4, 5 horas da tarde, o horário em que as crianças estavam voltando da escola, das escolas municipais ali de perto,
chegou um grupo de crianças. E aí os soldados, que estavam revistando todo mundo que entrava no morro, resolveram revistar as crianças também, porque assim, havia informação de que os traficantes estariam usando as crianças para retirar coisas, né, drogas ou armas da favela, botando dentro das mochilas das escolas e tal, porque criança. E aí, então eles estavam revistando as mochilas das crianças também. Como todo mundo que chegava na comunidade, os homens, né, que chegavam, botavam as mãos na parede, as crianças resolveram imitar também o gesto, né, e também colocaram a mão na parede. E as crianças colocaram a mão na parede, num muro, e os soldados começaram a revistar as crianças. E é uma cena impressionante, né? Quando eu fiz a foto, eu falei, poxa, mesmo que não tenha sido uma ordem do soldado, é uma agressão muito grande. Eram crianças de 8, 10 anos. E aí, em seguida que eu fiz essa foto, eu avisei a redação do que estava acontecendo. Essa foi uma das vezes que o filólogo, o editor, olhou o negativo e subiu, né, para a redação para mostrar o negativo. E a foto foi publicada na primeira página e revoltou, foi uma revolta geral, né? O ministro das Forças Armadas resolveu proibir revistas em criança. Foi uma foto que deu muita repercussão na época. E é uma foto que dá repercussão até hoje, né? Assim, eu já dei várias entrevistas assim, para teses de mestrado, doutorado, de gente que pesquisa violência ou pesquisa imagem, falando dessa foto. E é uma foto que volta e meia, ela surge nas redes sociais como se fosse atual. Eu já peguei umas 2 vezes isso. Uma das vezes era assim, olha o que os soldados estão fazendo na ocupação do Alemão, se referindo à ocupação recente, né, de 2, 3 anos atrás. E como se fosse, as pessoas replicando e comentando como se fosse atual. E aí é difícil, né, depois que a coisa se espalha, é difícil você avisar, olha, não é bem assim, essa foto eu fiz em 1995, foi durante a ocupação Rio, foi no Santa Marta. Então eu tive que fazer algumas vezes esse tipo de trabalho, avisar que essa imagem era uma imagem antiga, né? Essa foto ganhou o prêmio FINEP de fotojornalismo. Eu ganhei 2 vezes o prêmio CNT, uma vez foi com a foto Trem-bala e a outra vez foi com uma foto despretensiosa, né? Como eu entro muito cedo no trabalho, era um dia de névoa e eu fui buscar uma foto do alto para fazer a cidade coberta pela névoa. Aí eu fui para o morro, para o Mirante Dona Marta. E aí eu estava fotografando os aviões pousando, né, porque eles estavam pousando no Santos Dumont, apesar da névoa. E tinha alguns urubus voando, e numa dessas o pássaro ficou numa mesma posição que o avião. Uma foto que já era digital, né? E eu vi na hora que tinha ficado uma foto interessante. E aí o jornal publicou, embora não fosse um assunto, né, muito importante, a foto era boa, o jornal publicou na primeira página. E essa foto ganhou o meu primeiro prêmio CNT que eu ganhei. A revista Fotografe Melhor, eu acho que ainda faz, né, um concurso todo ano com fotos únicas e ensaios para os leitores da revista. E eu escrevi uma foto que eu fiz no Sambódromo. Todo ano, antes do desfile, os garis pintam a pista de branco, né? Todo ano isso. E aí, esse ano, quando eu fui lá fazer o registro disso, eu subi na torre da imagem, né, que não existe mais, que na época era a torre da televisão, que chamava. E
E aí eu vi eles se aproximando, né? E quando eles chegaram embaixo, assim, deu aquela imagem curiosíssima, né? Porque onde eles iam passando o rodo com a tinta branca, ia marcando, né? E eu, embora a foto é digital, eu passei ela para preto e branco e eu escrevi nesse concurso que tirou o primeiro lugar no Fotografe Melhor. O trabalho Os Miseráveis a gente fez foi aplicado em maio de 2015. A gente fez essa reportagem em 2 equipes, eu, 2 repórteres e mais um fotógrafo, Gustavo Stefan. A gente dividiu e correu o estado do Rio em busca dessas famílias que, pelos dados do INEP, né, são famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, né, que são os miseráveis, que são pessoas que eles consideram, né, que são pessoas que vivem com menos de R$ 140 por pessoa por mês. Então a gente correu o estado do Rio, né, fomos nas regiões mais pobres, como Magé, Baixada Fluminense, e algumas cidades no interior do estado também, em busca dessa realidade e contar essas histórias, né? Como é que é uma família viver com tão pouco dinheiro, né? E a gente encontrou várias situações, assim, várias situações muito tristes, né? E como uma família, por exemplo, um casal que mora no alto do Pavãozinho. Eles moram, é a casa mais alta, né? Então você tem, você olhando de cima, você tem o mar, né? Copacabana e os seus prédios, né? De luxo ou não. Depois você tem uma parte da favela que é um pouco melhor, aí você tem uma parte da favela que é mais no alto, então ela tem mais dificuldades, é mais empobrecida, e além disso você tem uma outra parte que é onde eles moram, que assim, que a luz é um puxadinho, fio puxado, não tem banheiro, as casas são poucas casas, mas são de madeira, são de tapumes, né, que eles vão montando a casa. E aí a gente encontrou esse casal que vive do lixo. Eles vendem o lixo e comem o lixo. O resto de comida do supermercado, e ela mostrou pra gente a carne que ela pegou, o queijo. E o que eles podem, eles vendem, o que eles conseguem, acham que dá para comer, eles comem. E assim eles vão levando. E é tão próximo da gente, né? A foto mostra assim a casa deles e né, com aquele visual incrível e todas essa estratificação assim da sociedade, né? O menos pobre, o mais pobre um pouquinho, né? Até o que mora na beira do mar. Esse é um caso também. Também a gente foi na casa de um outro senhor que mora em Belford Roxo, perto do lixão, que ele não tem renda nenhuma. Ele mora numa casinha lá, que é 2 cômodos, e ele não tem renda nenhuma. Ele está aguardando uma possível aposentadoria, mas ele já tem 60 e poucos anos. E ele vive de doações. Ele planta feijão nos fundos da casa, e os amigos dão uma coisa para ele para comer e tal. Ele cozinha aquele feijão. O sonho dele era ter uma televisão. Ele não tinha televisão. E ele, com a mão muito suja, né? Assim, muito sujo da terra, né? Falta de condição, de tudo. E aquilo me chamou a atenção, assim. Ele estava cozinhando o feijão que ele plantou. E também fomos a uma casa de uma família em Belford Roxo que as crianças não tinham espaço para estudar, assim, né? E elas faziam dever em cima da cama. Essa foto especificamente foi a foto que ganhou o prêmio Rei de Espanha. E esse ensaio todo ganhou outros 2 prêmios, que foi o prêmio GDA, que é o Grupo Diários da América, que reúne os grandes jornais da América Latina. Eu fui agora receber no Cidade do México no mês passado.
E também ganhou uma menção honrosa no concurso CIP, que é da Sociedade Interamericana de Imprensa, que também foi entregue lá na Cidade do México, num evento, numa data próxima. Contar essas histórias é o que alimenta, né, a nossa vontade de ser jornalista e a nossa alma, né, de jornalista. E mais importante do que os prêmios todos é poder contar essas histórias, né? E assim, eu acho que nos restam poucos espaços para isso, né? Mas tem, sabe? O Globo tem alguns espaços que a gente procura cavar para mostrar. E mesmo as imagens sendo fortes e tal, foram muito bem editadas, né? E uma imagem bem editada, ela parece que ganha força, né? Às vezes você vê uma imagem assim pequena, em uma área que não é muito de destaque, e ela não alcança, não tem aquela repercussão. Esse trabalho foi muito bem editado e teve uma repercussão incrível, de vários leitores ligarem para o jornal, queria dar uma televisão para o Seu José, queria dar um caderno para essas crianças, né? Então a gente conseguiu fazer também algumas pontes e fazer chegar a essas pessoas algumas coisas, como cesta básica, alguns presentes, algumas coisas que chegaram. Então, assim, tem um espaço, sabe? Assim, essas brechas que a gente encontra dentro da mídia tradicional, né? E que tem, e que bom, né? Que a gente está ali para fazer bem, né? Tem um trabalho que eu fotografo há muitos anos, que é o trabalho das filas, que começou com uma foto lá em Caxias do Sul, de uma fila de banco, que eu achei curiosíssima. E aí eu comecei, olha que coisa interessante, né? Fila é uma coisa que existe no mundo inteiro, né? Quem não já ficou numa fila, né? Como é que é essa coisa? Todo mundo fica em fila. Fila de quê? Tem fila de tudo, né? Tem o fura-fila também, tem a fila VIP, tem de tudo. Então é um assunto interessante que não tem fim também, né? Porque a fila nunca vai chegar ao fim. Então eu comecei já daquela época a desenvolver esse trabalho e aí tem coisas interessantes, como a fila da conjuntivite, a fila da loja de sucesso, a fila para compra de ingresso, a fila do Maracanã. Todo mundo fica em fila, pelo menos, né? Quantas vezes você fica em fila por mês? E eu fui algumas vezes para a Amazônia, algumas pelo Globo, né? Uma delas foi numa aldeia no Amapá, onde o Ministério da Saúde descobriu que tinha um alto índice de casos de índios com AIDS, porque eles moram muito na fronteira com o Suriname e iam até o Suriname para capturavam pássaros, iam vender, iam trocar e tal, e aí essa tribo foi contaminada, né, o vírus entrou na tribo, e aí a gente foi lá fazer essa reportagem. E é muito interessante, assim, né, uma coisa... eu gosto muito da cobertura na Amazônia, né, tem muita coisa para ser falada, e cada vez que eu vou lá, eu acho que os índios estão mais próximos, né? Mais próximos da gente, né? Que essa distância diminui, né? Eu tive agora no Mato Grosso e eu fui numa aldeia que tinha uma torre de Wi-Fi, com Wi-Fi, os índios todos, no Facebook. Eles, manda foto para mim. Manda a foto que você fez para mim. Eu falei, como é que eu vou mandar? Não, pega no meu Facebook. Então, assim, estamos todos globalizados, né?